seja bem-vinda. Eu sou a Aquamarine, sou doula, terapeuta e naturopata e fico à disposição da sua gestação para desvendar algumas informações e algumas dicas de cuidados naturais. Nesse momento tão precioso e importante para a nossa vivência como mulheres, eu desenvolvi um método para a gestação natural, onde eu reúno saberes como doula, informações de educação perinatal, unidos à saúde natural e bem-estar na gravidez, para que todas as mulheres possam experienciar o seu melhor momento, com acesso a tantas dicas valiosas sobre os sintomas, cuidados, a vida uterina do bebê, as novidades dessa nova fase, dicas de alimentação e vários conteúdos que eu preparei especialmente para vocês. Então hoje o tema do nosso encontro é como aliviar os enjoos na gravidez de uma forma natural. Então é muito importante entender, primeiramente, o que é e de onde vem os enjoos, Uma informação onde a gente começa a entender mais sobre as mudanças do nosso corpo e se torna um novo processo de autoconhecimento, de fato, Desde a ovulação, a nossa temperatura ela se eleva e ela permanece alta após a fecundação por conta da grande quantidade de hormônios sendo liberados, principalmente a progesterona e o beta-HCG, que você já deve conhecer e que só é produzido pelo corpo biológico feminino na gravidez. E essa grande movimentação hormonal fará com que cheguem os enjoos, com que o nosso organismo fique mais sensível, E alguns dos sintomas são a digestão mais lenta, azia, refluxo, ânsia de vômito e essa sensação de estar mareada, 80% das mulheres sentem esses enjoos e eles podem vir mais fortes, principalmente por conta da hipoglicemia, ou seja, quando a gente fica muito tempo em jejum, por isso tem o enjoo matinal. Então é importante que a gente atenda essa demanda do corpo, tá bom? Ai, mas Aquamarine, por quanto tempo que eu vou sentir enjoo? Quando começa e quando acaba essa fase, Então, esses sintomas de enjoos, eles acontecem logo no início da gestação, desde a 4ª semana de idade gestacional, os enjoos, eles já começam a aparecer junto com a ausência da menstruação, inclusive sendo um dos primeiros sinais da gravidez, Então, os enjoos, eles são sintomas do primeiro trimestre, então não se preocupa, você não vai passar a sua gestação toda com essa sensação. Ali em torno da 12ª semana os enjoos começam a desaparecer, podendo ficar até a 16ª semana, Principalmente em mulheres que já tenham sensibilidade gastrointestinal, gastrite, uma digestão mais lenta, por exemplo, tá bom? E por conta desses primeiros sintomas de enjoos da gravidez, a gente entende a importância de rever alguns hábitos alimentares, Saber como se alimentar de uma forma mais adequada, se adaptando a essas mudanças do corpo mesmo, Que está se preparando para gerar uma vida. Então, como que nós vamos nutrir o nosso corpo casa? Esse é um momento para observar como você tem se nutrido, Se a sua alimentação nutre o seu corpo ou adoece o seu corpo, Então é importante cuidar da qualidade dos alimentos que chegarão até o embriãozinho, E quanto mais conexão e mais compromisso com o seu corpo, mais você vai identificando o que é melhor para ele e assim fazendo bem também ao seu bebê, E muitas mulheres, elas ficam com receio, com medo mesmo de se alimentar, dos enjoos virem com força total. Muitas delas, inclusive, emagrecem no início da gravidez. Porém, quanto mais tempo você fica em jejum, mais o seu corpo vai sentir azia, vai te gritar, vai te chamar, por conta ali, lembram da hipoglicemia. E ao mesmo tempo, se você estiver acostumado a fazer uma grande e única refeição, agora seu corpo vai pedir por essa nutrição aí a cada 2 horas, 3 horas no máximo. Então, se você comer muito em um único momento, dali 2 horas, você terá 2 problemas, porque além de se sentir cheia, você vai sentir azia e vai precisar se alimentar de novo, Então, o ideal é comer em porções menores e em mais vezes ao longo do dia, Ter um intervalo menor entre as refeições e pratos menores,
né? E isso fará com que seja possível amenizar os enjoos. Então é muito importante se alimentar e também muito importante não se forçar a comer, né? Ter essa escuta ativa do corpo. E afinal, o que comer para aliviar e de certa forma controlar os enjoos na gravidez? É interessante porque conversando com algumas amigas que gestaram, uma delas disse que quando descobriu que estava grávida, ela podia estar comendo qualquer comida, podia ser a coisa mais gostosa do mundo. No meio da refeição, ela já não gostava mais daquele prato. E como a gestação causa essa mudança dentro da gente, né? Coloca a gente em prova de tudo que achávamos que era bom e do que era ruim. E uau, é uma grande transformação, né? E uma outra amiga minha disse que só conseguia comer salada com limão. E é isso mesmo, né? Nesse momento que todo o organismo da mulher se coloca a gerar uma vida, nada mais justo, ver se vocês não concordam comigo, que a nossa alimentação também seja através de vida, né? Então, uma alimentação viva, o mais perto possível do alimento que acabou de ser retirado da horta, como frutas abundantes, verduras, legumes, um alimento vivo, porque eles vão cessar e vão aliviar os enjoos, nutrindo o feto com muita qualidade, com uma qualidade energética vital. E existem sim alguns alimentos que são ainda mais específicos para aliviar os enjoos, assim na hora. E o limão é mesmo um desses alimentos. Você pode espremer o sumo do limão em saladas, pingar por cima da sua refeição, ou até mesmo tomar com água, né? Que o efeito é incrivelmente instantâneo. A acidez do limão, ele gera um pH alcalino, ele refina e limpa o sangue, que é tudo que a gente precisa, né? Porque o volume sanguíneo na gestante vai cada vez mais aumentar. E o limão é muito bem recebido no nosso organismo. Além, tem o gengibre, que ele também é um grande aliado contra os enjoos, ele tem propriedades anti-inflamatórias e também fortalece o sistema imune. Vocês podem beber água com lascas do gengibre ou podem adicioná-lo na sua alimentação mesmo. Você já preparou um refogado com gengibre no lugar ou junto do alho e da cebola? Ó, fica a dica, um arrozinho refogado no gengibre fica uma delícia. E fortalece todo o nosso sistema e ainda auxilia contra os enjoos, tá bom? Você também pode mascar cardamomo, é uma especiaria, parece uma sementinha assim, tem uma baga que você pode mascar. O alívio aos enjoos é imediato, mas você pode adicioná-lo também nos seus preparos. Ele é muito utilizado para saborizar, dar aquele tom no fundo do gosto, tanto dos chás quanto de um leite dourado, por exemplo, tá bom? E mais dicas para vocês. Lembram quando eu falei sobre a temperatura da gestante? Que depois da ovulação fecundada, a progesterona mantém a temperatura elevada? Então, esse corpo que já está quente, sentindo enjoo, ânsia, com fogo digestivo embrulhado, precisa de alimentos da natureza fria. Então, as medicinas naturais, elas utilizam do equilíbrio dos elementos como parte da sua atuação. Pode parecer um pouco novo para você, mas eu aposto que já fez sentido. Por mais que aqui no Ocidente essas medicinas sejam vistas como alternativas, vale lembrar que são medicinas milenares e que o nosso método é para uma gestação natural. Então, assim, não é uma tabela do que vocês devem comer, porque nós gestamos em países diferentes, com biomas, frutos diferentes. Cada estação do ano traz alimentos diferentes, com propriedades diferentes. Mas, entendendo como funciona esse mecanismo de equilíbrio, a gente consegue identificar os melhores alimentos para nós. E se estamos com o estômago borbulhando com ânsia de vômito, enjoos, com certeza um líquido frio vai resolver, né? Estamos com o organismo quente e o gelado irá auxiliar com os enjoos e azia. Então, uma água levemente gelada, sucos, frutas geladas e até alimentos mais secos e leves, como uma bolachinha com sal, um pão integral. Toda essa ideia vai nos levar ao alívio dos enjoos. E não é se privar de comer coisa gostosa não, tá? É curtir um belo de um açaí, entendeu? Um suco power incrível, com as frutas da estação.
Aquela salada super tropical e colorida com limão por cima, com crótons, pãezinhos crocantes em cima da salada. É muito bom. E assim nós estaremos gerando bem-estar e saúde natural na sua gravidez, fazendo muito bem para o seu corpo casa, para o seu bebê e aliviando os enjoos. Também não se esqueçam de se hidratar. Nós temos uma tendência de não bebermos água porque ela incita enjoos, mas é muito importante permanecer hidratada para que o enjoo não venha, certo? E para fechar esse nosso conteúdo, vamos para o que não fazer na gravidez se você quiser aliviar os sintomas de enjoos, tá? Então, da mesma forma que uma alimentação sana, viva, vai gerar um bem-estar, uma alimentação de ultraprocessados, repleta de ingredientes gordurosos, refinados, vão acarretar no mal-estar, principalmente nesse início da gravidez, onde tudo é mais sensível, né? Então, açúcares refinados, frituras, junk food vão trazer desconforto e enjoos, porque não são alimentos que nutrem, tá? Não tem qualidade nutricional e nem energética vital, né? Outro ponto, não comer alimentos de difícil digestão, por mais natural que sejam. Como feijões, grãos de bico, lentilha, ervilha, grãos no geral, que são alimentos pesados e que interferem na digestão. Então, prefira preparos como um caldinho, uma sopinha e nunca se esqueça de deixá-los de molho por pelo menos 12 horas, tá? Não é legal comer e descansar, então o metabolismo ele já tá mais lento. E se você comer e deitar, o seu corpo ele não vai te deixar, ele vai te obrigar a levantar ou se sentar, mas até aí o enjoo já te pegou. Então é melhor não se deitar após a refeição, tá bom? E mais uma dica é não misturar a refeição com os líquidos. E essa é uma dica para a vida, inclusive, né? O alimento mais o líquido vira uma maçaroca, onde o ácido gástrico ele se dissolve e ele não consegue digerir de uma forma tão eficaz. E na gestação vai acarretar em enjoos. Então se hidrate 20 minutinhos antes ou 20 minutinhos depois da refeição. E é isso por hoje, amadas mulheres. Se você gostou desse conteúdo, já deixa aí o seu carinho, pode deixar suas dúvidas, que nós estaremos tecendo juntas todas essas informações e cuidados naturais para uma gestação plena, com mais saúde e bem-estar, tá bom? E aí, qual foi a dica que você mais gostou? Te espero no próximo vídeo.